Olá pessoal, sejam bem-vindos todos, todas e todes para a aula referente aos conteúdos natureza e meio ambiente e os caminhos para o modelo consumista na sociedade contemporânea do componente curricular de educação ambiental do curso de licenciatura em pedagogia na modalidade de educação à distância da Universidade Federal da Bahia. É central na educação ambiental discutirmos as formas de relacionamento dos seres humanos para com a natureza. Isto nos levará a compreender que natureza e meio ambiente são conceitos construídos historicamente pela humanidade. Logo, será necessário discutirmos como e por que tais conceitos são modificados e se tornam de interesse para determinadas sociedades poderem controlar a natureza e o ambiente. Apresentarei também a discussão sobre o modelo de sociedade de consumo no qual estamos inseridos, que se trata de uma das formas de apropriação da natureza. Assim, convido vocês a explorar em diversas escalas o entendimento do que é o ambiente e a natureza, pois isto nos permitirá compreender o mundo em que vivemos e quais as possibilidades de modificarmos a nossa maneira de se relacionar com a Terra, esta compreendida como a nossa morada. O que é natureza? Bom, é importante lembrarmos que ao longo da vida humana na Terra, a natureza já foi compreendida de diversas maneiras. Para exemplificar, trago aqui a leitura da sociedade grega, no período dos pré-socráticos, que compreendia a natureza como a physis, que é a totalidade da existência na Terra. Não se trata apenas do que conhecemos atualmente como natureza. A physis inclui o extranatural, o mítico, o sagrado, ou seja, é a totalidade de tudo o que acontece na nossa morada. Povos indígenas também possuem uma explicação da totalidade, o que envolve a sua cosmogonia e a indivisibilidade entre humanos e outros elementos do mundo natural, como rochas, rios, montanhas, para explicar o que é a natureza. Com o passar do tempo e com o crescente desejo da espécie humana em controlar a natureza, esta passa a ser compreendida como um objeto que está a dispor da humanidade. Neste sentido, a natureza é um conceito criado pela humanidade ao longo do tempo e do espaço, e não apenas uma entidade abstrata, preconizada por uma forma de ver o mundo, tal qual delineada pela ciência moderna. Importante destacar que esta ciência é responsável pela criação de métodos experimentais para controle da natureza. Exemplos são o método cartesiano e o método experimental de Francis Bacon, que permitem controlar e buscar desvelar os segredos na natureza de maneira que esta sirva à humanidade, o que, obviamente, causa ao longo do espaço-tempo diversos impactos na nossa morada. A partir do entendimento de que a natureza é um conceito criado pela humanidade, o ambiente é uma categoria, um conceito que deriva da ideia do que seja a natureza. Logo, o ambiente é a transfiguração da natureza, de modo intencional e de acordo com o propósito da sociedade moderna de aumento da produtividade. Como relação oposta, temos o exemplo da Amazônia. Sim, da Amazônia. O ambiente amazônico, tal qual conhecido é hoje, a conformação da sua paisagem vai ocorrer há mais ou menos 12 mil anos atrás. De acordo com alguns estudos publicados recentemente, os ambientes mais ricos em termos de biodiversidade são aqueles em que há registros de passagem da espécie humana, no período de formação da paisagem amazônica. Isto nos permite compreender que há possibilidades de ações humanas que visem a construção de um mundo sustentável e não apenas que se pautem em uma destruição da nossa morada, a Terra. Como educadores ambientais, os caminhos para se trabalhar a educação ambiental em sala de aula é compreender que o discurso que cria o conceito de natureza
E o conceito de ambiente são ações humanas. Isto significa que é perfeitamente possível pensarmos e produzirmos outras formas de relacionamento com o natural. Lembrando que é importante destacar que estas outras formas de se relacionar com o natural existem com algumas comunidades que não têm o seu modo de vida pautado por um modelo de sociedade que visa o controle da natureza. A sociedade de consumo possui estreita relação com o início da colonização nas Américas e na África. Esta sociedade passa a se intensificar a partir das revoluções industriais, pois há um aumento da produtividade e da produção em larga escala. Com o aumento da produção industrial, há necessariamente um aumento da demanda para se consumir. A publicidade possui um papel fundamental na sociedade de consumo que vivemos hoje, em que, cada vez mais, o estilo de vida é pautado por uma ideia de quanto mais se consome, mais feliz se é. A pressão para se produzir e consumir acaba sendo direta no ambiente. Para a produção, faz-se necessário utilizar elementos presentes no meio natural, tais como água, minerais, dentre outros. Estes elementos constantemente são chamados de recursos, em uma lógica de financeirização dos elementos que compõem a natureza. Dentre os impactos no ambiente ligados ao consumismo, que é o ato de adquirir produtos em excesso, temos o petróleo como um elemento da natureza muito utilizado para diversos produtos e para a geração de energia, e que possui uma vida útil na Terra. Outro grande problema do consumismo é o lixo produzido. Nem todos os materiais possuem capacidade de reciclagem. Há também o lixo que é produzido intencionalmente pela indústria. Chamamos de obsolescência programada, que é quando um determinado produto já vai com prazo de validade, ou seja, o seu tempo é limitado, induzindo a compra de novos produtos. Temos como exemplo os aparelhos celulares, que com frequência, em curtos espaços de tempo, mudam suas funções. Podemos pensar em ações que visem fazer com que os estudantes compreendam que os seres humanos possuem uma relação de intimidade e necessidade para com a natureza, e que os próprios seres humanos também são natureza. Para tanto, podemos pensar em modificar a nossa maneira com relação ao consumo. Falar que em diversos produtos que consumimos existe a presença de água. Exemplo: um aparelho celular do tipo smartphone leva-se em média quase 1.000 litros de água em todo o processo produtivo, além de utilizar alguns minerais, como tungstênio e a cassiterita. A retirada destes minerais, além de causar degradação no ambiente, é responsável por conflitos humanitários em alguns países da África, em especial no Congo. Portanto, o exercício pedagógico é sensibilizar os estudantes para cada vez consumir com um olhar mais voltado para o ambiente. Ao apresentar que natureza e ambiente são conceitos, o intuito é possibilitar a compreensão para pedagogos e pedagogas de que existem outras formas de se relacionar com o mundo natural, para além de um modelo de sociedade que impõe uma ideia de controle da natureza e da ideia desta como um elemento no mundo a seu dispor. Sobre a sociedade de consumo em que estamos inseridos, o intuito é compreendermos que o modelo de sociedade que estamos é uma construção humana e nos sensibilizarmos para reorganizarmos a nossa relação com a natureza a partir de uma compreensão de que fazemos parte deste natural e, portanto, dependemos dele para manter a nossa morada, a Terra, própria para a manutenção da vida. Juntos continuaremos a pensar uma educação ambiental que esteja presente em nosso cotidiano, em nossas vidas, valorizando a Terra. Até a próxima e um forte abraço.